boa noite a todos. Uma grande satisfação estarmos mais uma vez nos encontrando aqui às quartas-feiras, como de costume. E esse mês de agosto é um mês bastante especial. É um mês em que estamos completando 166 anos da Associação Comercial do Estado do Maranhão. E montamos uma programação bastante especial, até mesmo para que pudéssemos comemorar, mesmo não da forma como nós estávamos acostumados nos anos anteriores, né? Mas não poderíamos deixar de estar fazendo os eventos mesmo no formato mais virtual, mais digital. E essa noite a gente traz aqui um assunto bastante importante, que é falar um pouco sobre o varejo, né? Os desafios que o comércio varejista tem passado aí ao longo do tempo, principalmente nesse momento de pandemia. Como é que o varejo tem se reinventado, quais são as perspectivas e oportunidades que estão sendo trabalhadas e que estão sendo desenvolvidas aí para o nosso futuro, né? E temos aí os nossos convidados. Mas antes de darmos início ao nosso momento de hoje, queria falar um pouco sobre um projeto da Associação Comercial em parceria a demais entidades empresariais do nosso estado. É um projeto que contempla a Associação Comercial, a FIEMA, a FEComércio, a FAEMA, o SEBRAE, e que é um projeto que vai ser lançado amanhã, às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã, lá na FIEMA, com transmissão ao vivo das nossas redes sociais. E ele é um projeto totalmente dedicado às pequenas empresas. É um projeto de uma forma bem propositiva, bem efetiva, de ajuda a essas pequenas empresas, principalmente que têm passado bastante dificuldade. Nós conseguimos fazer uma proposta dentro de 6 eixos, que vai desde a questão da capacitação, de doação, de consultoria, de ajuda a essas empresas em relação ao acesso ao crédito. Então, a gente convida a todos que possam acompanhar através das nossas redes, tanto do nosso Instagram, como também do YouTube, que vai ser transmitido ao vivo. Voltando ao nosso tema de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre o comércio varejista, conforme mencionado anteriormente. Temos aqui os nossos convidados. Queria agradecer a presença de todos aqui presentes, dos nossos convidados que vão fazer aí um momento de bate-papo. O Conexão ACM, ele surgiu há um mês atrás e tem o propósito, justamente como a própria palavra diz, é conectar diversas pessoas num determinado assunto, num determinado tema, né? E hoje nós vamos debater o tema do varejo. E a nossa intenção é que, ao final de cada conexão, aquele assunto que foi debatido, aquela proposta, aquela ação que teve maior impacto na discussão, que a gente possa dar seguimento e num cronograma de agendamento, seja entre nós, empresários, também com a iniciativa pública, que hoje aqui está representado pelo nosso secretário Simplício. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso presidente da CACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Dar as boas-vindas ao nosso secretário Simplício, secretário da Indústria e Comércio, ao nosso amigo Marcelo Brasil, da Potiguar, que também é diretor da casa, ao nosso amigo Gonçalves, que é do Centro Elétrico, e também diretor da casa, ao Pedro Robson, que também é vice-presidente dos assuntos do comércio, da indústria e serviço, da Associação Comercial, ao Fernando, que vai conduzir essa mediação, e a todos vocês que estão aqui, tá? O Roberto da Comac, o Samuel da CRA, a presidente Luzia, a primeira presidente mulher da Associação Comercial, o Leopoldo, que vai estar junto também dessa discussão, que é o presidente do Sindicato dos Combustíveis, a Jesus Monteles, que é a nossa conselheira da Associação Comercial, o Wanderson, que é nosso diretor e presidente do Conjovem, a Mira, que está na nossa assessoria executiva, a Núbia, que é a nossa diretora, e o Eric Arruda, que está junto também aqui conosco da CACB. Então, dou todas as boas-vindas, que a gente consiga ter nessa próxima hora, 1h30, uma discussão bastante produtiva, sempre em prol do desenvolvimento do nosso Estado, falando um pouco sobre o momento de reconstrução da economia que tantos nós estamos precisando a nível Brasil, a nível estadual, e nada melhor do que a gente trazer aqui empresários que passaram e estão passando por esse momento bastante desafiador, e que a gente possa realmente ter essa troca de experiência e poder, no final disso tudo, sair com
com não um plano de ação, mas um direcionamento de como que a gente vai estar conduzindo os próximos trabalhos. Eu direciono a fala agora ao nosso mediador da noite, o Fernando Boilib. Muito obrigado. Mais fácil. Não precisa alguém aqui. Fernando, você está no mudo. Boa noite a todos. Desculpe aí, presidente, já vi agora que o mudo, já tirei, já estamos no ar, né? É sempre bom a gente agradecer a presença de todos, lembrar que esse Conexão Especial ele vai estar sendo transmitido pelo Instagram, né? Através do nosso Instagram, o ACMMA, pelo ACMMA01, pelo YouTube, ACMMA, e também no Facebook, acm.ma.9. Tá? Então, para todos que estão ouvindo, podem nos acompanhar nas mídias, estaremos aí à disposição. Bom, o nosso tema da conversa Conexão Especial de hoje é o cenário do varejo em 2020. Tá? Nós temos um cenário completamente diferente do cenário dos anos anteriores, devido a esse período de pandemia que ainda enfrentamos o final, mas que, como o setor de varejo é o setor que mais emprega, né, ele tem tentado se transformar, disruptura em alguns tipos de atitudes, ele está se recriando e se reinventando, né, se reconstruindo para manter-se ativo nesse novo momento. Né? Mudaram suas necessidades, o comportamento dos consumidores, tudo tem alguma nova dificuldade, um desafio ou uma grande oportunidade pela frente. Essa é a visão que nós devemos trabalhar hoje. Né? Quais são esses desafios? Né? Será que a gente já pode falar que vai haver um reaquecimento do varejo daqui para frente? Nós temos um período aí que já podemos identificar como sendo um novo normal, ou seja, o momento que a gente vai voltar ao que era antes, ou então a um novo modelo de consumo. Né? Quais foram as modificações que houveram na gestão do varejo? Né? Quais as inovações que foram mais identificadas, que se identificam com esse novo momento, as mudanças de logística? São esses os elementos que a gente deve trabalhar. E também a questão do apoio do poder público. Né? O que no momento desses, depois de todo esse problema econômico, da paralisação da atividade brasileira, o que o poder público está nos ajudando, pode fazer para a gente acelerar esse processo de crescimento. Nesse ACM Conexão, ACM Especial de hoje, como o presidente já falou, nós contamos com a participação do presidente da Confederação Nacional das Associações Empresariais, o nosso presidente nacional das associações comerciais, o empresário Jorge Pinheiro, que eu queria, mais uma vez, agradecer a presença, Jorge, e abrir o dia de hoje perguntando a ele, né, como está esse nosso cenário aí do varejo, como o senhor pode dar as nossas boas-vindas aí aos telespectadores, às pessoas que estão nos vendo e ouvindo, e falar já um pouquinho desse cenário nacional da retomada, né? Como é que o senhor pode aí nos ajudar nesse momento? Bom, primeiro eu queria cumprimentá-los a todos em nome do presidente Cristiano, dizer da honra e da alegria de estar pela primeira vez falando agora virtualmente para os nossos empresários e todos que estão assistindo aí no estado do Maranhão e no Brasil inteiro, já que nós estamos online. Eu tenho feito isso, Cristiano, em diversos estados, os mais diversos, no Mato Grosso, em Cuiabá e Campo Grande, em Santa Catarina, lá em Curitiba, em São Paulo, Brasília, e me sinto muito honrado por participar das comemorações dos 166 anos da nossa Associação Comercial do Maranhão. A CACB congrega 2.300 associações comerciais no Brasil. Mais de 500 associações comerciais têm mais de 100 anos. Nós temos 216 anos
sendo a primeira associação comercial do Brasil fundada em Salvador, na Bahia, a segunda no Rio de Janeiro e a terceira aí do lado, na cidade de Belém, que completou, 3 anos atrás, 200 anos. Então, é muito importante. E nós importante... somos a quarta, presidente. O Maranhão é a quarta. É isso aí, é isso aí. Então, é muito importante que as nossas associações comerciais do Brasil, que estamos em quase todos os municípios, estejam, como estamos, agregados, defendendo os interesses empresariais em todos os sentidos, junto aos governos municipal, federal e estadual. Queria cumprimentar os nossos secretários do Estado do Maranhão que estão presentes. Desculpa, não consegui gravar os nomes de vocês todos, mas cumprimentos em nome do Cristiano. Eu queria dizer que nós temos tido uma participação muito grande junto ao governo federal. Nós criamos, o ministro Paulo Guedes criou uma comissão de acompanhamento com referência aos recursos federais que o governo colocou à disposição dos empresários do Brasil. É muito importante a gente falar um pouco disso, Cristiano, porque a situação que nós, os empresários brasileiros, estamos passando e vamos passar para a gente falar bem claro, muito complicado. Entendo que nós somos muito otimistas, que vamos vencer esta pandemia, mas os recursos que o governo federal, via os bancos, inclusive o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, com quem nós já fizemos algumas reuniões setoriais, não conseguem chegar a quem interessa, que são os empresários que mais têm necessidades. O projeto que mais chegou perto de atender um pouco do que foi prometido foi o Pronamp. Ele tem sido muito bem administrado pela Caixa Econômica, agora entrou o Banco do Brasil, mas os recursos já foram todos tomados. O governo está liberando mais recursos agora, no início de agosto, e nós esperamos, e a Associação Comercial, Cristiano, é um local muito importante para que reflita dos empresários, locais, se eles estão tomando esses recursos ou não. Então, é importante que a gente fale disso. Milhões de empresas brasileiras, eu disse milhões, de 18 milhões de empresas, muitas não voltarão. Dificilmente, fora das grandes, e muitas grandes também não, tem condições de passar como nós estamos mais de 120 dias sem comprar e sem vender. No Brasil, nós temos 1.537 shoppings. Falando em varejo de shopping, nós temos 154 mil lojistas. Desses shoppings, que quase todos já abriram, faltam um pouco mais de 100 shoppings, mas em horários completamente diferentes. Desse total, mais de 25 mil lojistas já não reabriram as suas lojas. Nós temos mais de 2 milhões de empresas de bares e restaurantes. É o segmento do varejo que mais vai sofrer no Brasil. E que também temos que falar dos recursos que foram colocados à disposição para que pudéssemos pagar parte da folha de pagamento com recursos desse financiamento e que o governo agora prorrogou e que, do total colocado à disposição dos empresários brasileiros, algo em torno de 38 bilhões de reais, não conseguiram ou não conseguimos captar mais do que 12, chegando em 13 bilhões de reais. Então, esses são os números, de um modo geral, do Brasil. Nós temos atuado quase que semanalmente, ainda
10 dias atrás, logo no segundo dia que o ministro Paulo Guedes lançou o projeto de reforma tributária, nós fizemos um encontro com ele, uma videoconferência como esta, e discutimos bastante como é que nós vamos conseguir se adaptar a um novo imposto sem que nós tenhamos acordado com a desoneração da folha de pagamento. É claro que, no primeiro momento, o ministro explicou toda a posição dele e de como é que o Brasil vai administrar esta situação. Nós entendemos da necessidade de que nós temos que diminuir este número de impostos. É evidente que não vai diminuir a carga. E já agora, nesta semana, na segunda-feira, nós fizemos uma videoconferência com a presença do relator da reforma tributária, o deputado... desculpa aqui, o deputado que é o relator... Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo Ribeiro, obrigado aí, amigo. É tanta reunião que você às vezes foge o nome. Junto com o nosso líder da nossa frente parlamentar em defesa do comércio e serviço, o deputado Efraim, e também da Vanessa, que é a principal assessora do ministro Paulo Guedes. Já começamos a discussão que é necessário a participação dos empresários de todo o Brasil para que nós possamos aprovar esta reforma tributária com as condições que sejam normais para o comércio e para o serviço. Há muitas mudanças, há muita discussão. Vocês viram hoje já 2 mudanças no governo que são normais. Saiu um secretário. Eu ainda ontem, durante a nossa reunião com o relator da reforma tributária no Congresso, o Paulo Webel me ligou, que ele é quem cuidava da emissão de certificado digital, para falar um dos assuntos. Ele cuidava da digitalização do Brasil. E conversamos bastante pela posição da ACB em defesa deste negócio. A emissão de certificado digital é um negócio, é uma empresa, e que o Brasil precisa continuar fazendo isso. Então, é importante que a gente inicie, presidente, dizendo que nós somos muito otimistas. Eu entendo que, com todas essas dificuldades, durante a pandemia, as empresas que conseguiram virtualmente vender tiveram um trabalho muito grande, mas é evidente que isso não é a realidade das pequenas e médias empresas. Então, eu queria estar junto de vocês, dizer da alegria de poder compartilhar nessa noite essa discussão aí no estado do Maranhão, e me coloco à disposição para qualquer indagação e, claro, participar e ouvir os nossos palestrantes dessa noite. Obrigado, amigo, e conto com o apoio do presidente Cristiano, que participa da Federação das Associações Comerciais do Maranhão, como uma das entidades mais importantes do Brasil, e a CACB está à inteira disposição dos senhores. Muito obrigado. Teu som. Fernando, o som, Fernando. Estou com a mania de desligar o som. Deixa eu mantê-lo ligado. Bom, presidente, muito obrigado aí pelas suas palavras, Jorge. É bom a gente ver sempre esse cenário, que a gente sabe que não é um cenário fácil, né? Nós ainda temos muitos desafios aí pela frente, né? E a gente vê que há o acompanhamento da classe empresarial, da associação empresarial, sobre todos os movimentos que estão ocorrendo aí em prol de simplificar a vida do brasileiro, né? Diminuir o peso que hoje nós temos desse custo Brasil e torná-lo mais produtivo, mais ágil. Tá? Muito obrigado aí. Eu acho que já mostra para a gente aí o cenário que nós iremos enfrentar, né? Eu queria agora, então,
aproveitar para conversar com os nossos outros convidados. Primeiro, dar umas boas-vindas a todos eles, um a um, né, com um breve relato aí dos nomes, né? Primeiro, o nosso diretor comercial do Centro Elétrico, José Gonçalves dos Santos. Tudo bem, Gonçalves? Ativar. Bom. Tudo bom, Fernando? Gonçalves. Bem, seja bem-vindo. Pronto para as nossas perguntas daqui a pouco? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu chamar o próximo agora. O diretor-presidente do Grupo Potiguar, doutor Marcelo Brasil. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Estamos prontos. Perfeito. Doutor Leopoldo Santos, presidente do Cid Combustíveis. É um setor muito importante nesse momento aí de retomada. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Agradecer o convite aí da ACM, participar dessa conexão ACM, ainda mais nesse momento de comemoração de 166 anos, né, da casa. Estamos à disposição aí para tentar contribuir com o evento, com informações, como é que o setor vem enfrentando esse momento. Perfeito. O nosso vice-presidente da Associação Comercial para Assuntos de Comércio e Indústria, Pedro Robson, que também vai nos trabalhar aqui, é do setor de panificação, trabalha com essa parte de alimentos. Boa noite a todos. É um prazer, nesses 166 anos, poder estar aqui com esse grupo seleto, falando um pouco do setor, um pouco dos números, né? Um pouco daquilo que acontece e que vem acontecendo no setor. Estou aqui à disposição. E agradecer também, tão importante até quanto, o nosso secretário Simplício Araújo, que está sempre aí junto com o empresariado, tentando buscar caminhos aí para melhorar esse nosso ambiente de negócios aqui no Estado. Todos, parabenizar a Associação Comercial pela brilhante iniciativa, que mesmo no momento adverso, no momento que nenhum de nós esperava, promover uma movimentação muito louvável através das redes sociais para marcar a passagem de mais uma importante data. De forma que eu queria saudar todos os dirigentes de entidades, na pessoa do Cristiano, que é o presidente da Associação Comercial, e saudar todos os empresários que estão participando aqui na pessoa do Robério, que é também o presidente da Comac, Associação de Materiais de Construção aqui do Estado do Maranhão. E uma boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra estar participando com vocês de um momento como esse. Muito obrigado, secretário. Esses são os nossos convidados de hoje, que vão conversar sobre esses temas relacionados às suas áreas, né? E é sempre bom a gente lembrar que esse nosso Conexão ACM, ele está sendo transmitido pelo YouTube, tá? Pelo Instagram e pelo Facebook da casa, tá bom? Se tiver algum problema de comunicação e não tiver conseguido assistir direito em uma das plataformas, pode acessar as outras. Perfeito? Bom, falando sobre o varejo em todo, a gente começa por um setor que sobreviveu durante esse período de pandemia trabalhando mais assiduamente, que é o setor de panificação, o setor de alimentos. Tá? Então, a primeira pergunta, eu queria trabalhar com o Robson, nosso vice-presidente para assuntos de comércio, indústria e serviços da ACM, sobre o setor dele, né? Quais foram as dificuldades encontradas nesse momento, quais foram as saídas encontradas e como é que vocês estão vendo aí, né, as inovações colocadas no setor daqui para frente, meu amigo Robson. Fique à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos. A panificação, de maneira geral, eu não posso dizer que ela foi a que mais sofreu, porque, de qualquer maneira, não houve ruptura. Né? Nós tivemos aberto praticamente em todo o Brasil, tivemos alguns problemas em algumas cidades, assim, pontualmente, não compreendendo, às vezes, algum prefeito sobre a necessidade da panificação, né, aberta o tempo todo. E uma das coisas que terminou pegando o panificador é porque, hoje em dia, com a modernidade das padarias, o que acontece é que, antigamente, você ia numa padaria comprar pão.
Hoje as padarias estão muito mais completas, estão muito mais diversificadas e entraram no ramo de alimentação fora do lar, né? Então a gente disputa também com os restaurantes e outros. Esse setor foi um setor muito atingido mesmo, porque de repente não se podia mais consumir nada dentro do espaço da padaria. Nós não paramos nem um dia, mas sofremos muito com essa isso. E também e o delivery, de repente, já existia um outro setor. E quem já tinha o delivery, tudo bem, mas quem não tinha o delivery sofreu bastante, teve que fazer aí o seu desenvolvimento assim, de uma forma muito rápida, né? Aprender rápido, porque quem faz o serviço de entrega não é a mesma coisa de trabalhar em um balcão bem atendido, bem assistido, né? E isso deixa um pouco de cansaço a todos, mas eu vejo como o ramo de panificação um ramo importantíssimo, né? Vejo que nós empregamos aí no Brasil pelo menos 35% dos primeiros empregos de um cidadão na padaria, né? Então a padaria sofreu com isso aí, né? Com o desemprego que terminou tendo que acontecer por diminuir. Nós temos 41 milhões de pessoas que passam todos os dias para o Brasil. Quer dizer, é um dos maiores como vai a funcionária, como vai todo mundo, e aquele velho jargão, né? Vamos tomar um café ali na padaria para a gente negócio. Então, termina sendo uma padaria como um ponto de negócio que a gente estava com essa saudade do bate-papo. Foi algo que mudou bastante, né, Robson? Não poder fazer essa perda dos outros setores que não a panificação em si também deu uma queda de faturamento muito grande para o setor, né? E isso acaba nós tivemos vindo a questão... Isso. E isso acaba vindo a necessidade de crédito, né? Como é que foi o acesso ao crédito aí do setor? Foi fácil? Foi difícil? Como é que você está vendo a sobrevivência do setor? Infelizmente, a panificação, isso serve também para o Jorge levar isso, né, até as instâncias maiores, a panificação, 90% da sua linha, ela é micro e pequena empresa, e tem muita empresa familiar. Mas o crédito não chegou à ponta, não chegou ao panificador, né? Quer dizer, isso tem aí dado essa... Por isso que eu falei sobre o primeiro emprego e falei da dificuldade do crédito ter chegado até o panificador, o pequeno panificador, e isso tem trazido uma certa dificuldade para nós, porque, de maneira geral, o microempresário, com as suas licenças, com as suas situações, ele não é com suas obrigações, que é o que faz uma máquina muito grande girar. Mas o crédito, infelizmente, o que foi dito pelo governo ainda não chegou à grande massa das panificadoras do diretor nacional e sei dos índices. Nós apenas Oi, Robson. Acho que a última frase sua... Acho que a última frase sua não saiu, deu uma travada. Tá, então para dizer o que é o seguinte, na realidade, apenas 15% das panificadoras do Brasil conseguiram alcançar o crédito, né, por micro e pequenas empresas, eles tiveram bastante dificuldade. Só apenas entre 12% e 15% alcançaram o crédito dessas novas modalidades do governo. Perfeito. Muita coisa a fazer para continuar no mercado daqui para frente. Deixa eu mexer um pouco com ele aí, que eu gosto de atrapalhar quando eu estou participando. Me fala um pouco aí, comenta, Pedro, o Sebrae ajudou vocês, porque o principal parceiro do pequeno empresário nos estados e no Brasil, claro, foi o Sebrae. Nós tivemos um trabalho muito grande com o presidente Mélis
e fizemos diversas reuniões com os superintendentes locais. Como é que foi no Maranhão o atendimento de vocês? E lógico, para o micro e pequeno, o micro, né? Ele teve um atendimento especial e foi atendido mais do que o pequeno, pelo menos são os números nacionais. Eu entendo que as padarias, como você fez bem, ele é uma atividade de micro, de empresa familiar, o que é diferente de supermercados, que foi totalmente o setor que mais cresceu no Brasil nesse momento. Desculpa, meu amigo que está fazendo aí essa intermediação, mas eu precisava ouvir um pouco do Pedro isso também. Obrigado. Na realidade, Jorge, não é que o Sebrae não tenha dado atenção. Esse crédito, na realidade, estava só com o Banco do Nordeste, né, e Caixa Econômica. Quando ele começou a abrir nos particulares, Bradesco e Itaú, ele abriu num dia e no outro dia acabou o crédito. Ou seja, não foi dado para os micros. Realmente, os micros não alcançaram esse crédito. Podem até, talvez, os maiores empresários da panificação, até os de pães congelados, teriam alcançado. Ao índice que nós temos, e depois a gente pode até falar particularmente amanhã, se for o caso, para passar esses números para você, nós não alcançamos o que tínhamos necessidades. Nós temos associados, por exemplo, que a ele foi dito, por exemplo, olha, você tem aqui o direito a 550 mil. E ele fez todo aquele aparato que precisava, simplesmente depositaram 55 mil. Então, quer dizer, você receber 10% daquilo que lhe foi prometido para um empresário que está trabalhando e está necessitando do dinheiro, não foi muito legal. E isso aconteceu, inclusive, aqui no Maranhão. Isso é a realidade do Brasil. Realmente. Bom, e para frente, Robson, como é que está aí agora o setor, né, as tendências aí com nesse período já começando a abrir a nossa economia? Eu vejo assim, como nós estamos voltando a poder atender um pouco a alimentação fora do lar, que a padaria ela é, assim, em todo o Brasil, aquela situação de você ir à padaria para você fazer um negócio, falar de manhã cedo, você toma na realidade padarias verdadeiras fábricas de pães, com a entrada muito grande nisso aí. Então, eu imagino que com o crescimento dos pães, que a alimentação começar a poder, no próprio país, vamos essa crise. Nacional. Então, isso foi um diretores pelo Brasil, de que a gente pensa que realmente nós... Robson, nós estamos tendo o seu som está truncando muito, né? Bom, houve uma pequena parada, mas nós vamos conseguir alcançar o objetivo de voltarmos ainda com mais força quando voltar ao normal, que eu espero que não demore tanto, porque quase todo mundo nós teremos a alimentação do balcão. Essa situação, nós voltamos aí com esse Robson, está travando muito aí. Bom, muito obrigado, eu Robson. Escuto. Eu estou ouvindo você travando. Estou ouvindo bem o Robson? Tá travando, Fernando. Está travando um pouco. Vamos continuar. Vamos continuar, Robson. Depois a gente volta, quando tiver com sua fala, para a gente fazer os fechamentos, esse levantamento das tendências. Tá bom? Vamos agora passar, então, para o outro setor, que é a parte de material elétrico e construção civil. Ouvi o nosso
amigo, o Gonçalves, do Centro Elétrico, né, sobre como é que foi esse período para a empresa aí de pandemia, né, quais foram as medidas inovadoras que a empresa teve que adotar e como é que vocês estão vendo esse mercado agora, né, no pós-pandemia, o reaquecimento, o volume da clientela está voltando. Gonçalves, converse um pouco conosco aí sobre esse mercado. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar desse momento de festa da Associação Comercial, desses 166 anos. É uma honra para mim, né, de ter uma empresa, estar à frente de uma empresa hoje de 97 anos, que é o Centro Elétrico. Muito feliz, sou a quarta geração de gestores dentro dessa empresa. A empresa tem histórias aí, já passou pela Segunda Guerra Mundial, já passou por todos os planos que se possa imaginar no Brasil. E mais uma vez passamos agora por este momento aí de pandemia, que foi uma novidade durante o momento. A primeira pergunta que vocês fizeram lá, que é no momento do lockdown, no momento ali da quarentena, como é que o Centro Elétrico passou por isso, né? Foram realmente 90 dias aqui praticamente fechado. A gente entrou num setor essencial, que foi do material elétrico, da construção civil, né, do material de construção, em que a gente tinha muitos hospitais para entregar, né? A gente não trabalha com a construção, mas trabalha atendendo esse público de construção, em que leitos hospitalares estavam sendo construídos, hospitais de base, hospitais de campanha. Então, a gente conseguiu deixar nossas lojas semi-abertas, com muito restrito, com portas fechadas e frequência bem reduzida de clientes, mas para atender, acho que esse trabalho emergencial, fazer a linha de frente do combate ao Covid, Fernando. Então, foi um momento muito importante, a gente se sentiu bastante curioso, né, com essa capacidade de ter uma Maranhão, das empresas maranhenses que foram solicitadas nesse momento participarem disso. A gente se sentiu feliz de poder ter participado do momento em que o maranhense mais precisou, né? Além disso, participar da doação de respirador, salários, de camas, dos cabos elétricos para ligar os respiradores. Então, acho que a gente participou mesmo diretamente, né, desse combate. Eu sou perco hospitais. Tá certo. E gerenciar a equipe nesse momento de pandemia aí com todos os cuidados foi outra coisa interessante, né? Vou falar agora da equipe. As boas práticas em relação à equipe, a gente realmente pôde se manter em pé com os decretos que ocorreram, foi com a flexibilização do trabalho, né? Foi colocar as pessoas com uma empresa de 97 anos, então a gente tem muita gente com 60 anos, com gente com 30 anos de casa, então a gente botou esse pessoal lá afastado, conseguimos 0 demissões, Fernando, isso eu falo com muito orgulho, muita satisfação, e a gente está com 0 demissões mesmo nesse período. Fez o afastamento, a gente teve 0 demissão, a gente teve 0 hospitalização, né? Que existe essa preocupação do nosso funcionário. E agora, depois dos 90 dias, depois de ter atendido só emergências em que foi com essa abertura gradativa, mantendo as boas práticas, a gente comprou os túneis de ozônio para a entrada das lojas, de desinfecção, e lavagem de mão, e pias, e máscaras, e álcool gel. Então, a gente conseguiu receber nosso cliente com toda essa preocupação e realmente nos meses de junho e julho já apresenta um crescimento de 8% no mercado da construção civil. Tá? Então, a gente já pode falar de retomada. Eu acredito muito na retomada a esse dinheiro injetado pelo governo federal, pelos bancos, tá? pelos bancos federais, pela Caixa Econômica. Eu acho que isso realmente aqueceu, mas também dou créditos à mudança de comportamento do consumidor, né? De você saber o que passou a importar para a pessoa. Hoje o carro é tão importante? Não, a casa ficou muito importante. E aí onde está inserido a construção civil, né? Hoje a pessoa quer ter um apartamento melhor, uma casa melhor, um ambiente em que você possa ficar com sua família com segurança. Aí tudo isso é uma análise, né, do comportamento do consumidor. A gente já vinha trabalhando nessa mudança. Eu fiz alguns estudos de varejo nos Estados Unidos, em que lá já haviam bastante adiantados, mas o que se fala muito é no omnichannel, né, de você poder atender todos os tipos de canais do atual comportamento do Centro Elétrico, se acelerar esse processo,
ficou com canais durante a pandemia, a gente criou drive-thru, criou atendimento rápido pelo WhatsApp, criou atendimento pelo site, frete gratuito durante toda a pandemia. Então, procuramos, assim como na planificação fazia a entrega, o delivery, o material de construção como nós, também vamos fazer essa parte de conquistar o cliente de todas as formas. Agora, com essa mudança de comportamento, quer saber, aproveitou para reestudar o mix de produtos, né? Acho que tentar ver qual é o comportamento do cliente e hoje, o que está acontecendo com todo o empreendimento que quer se manter estável? Se digitalizou. A gente está digital, cada vez mais digital, as pessoas mais digitais, e não tem como você separar essa coisa do material de construção da tecnologia. É ali que você vai instalar a sua tecnologia inserida dentro para ter essa qualidade de vida em tempos de pandemia, em tempos de novo normal. Você pode apontar aí que a utilização de internet das coisas, né, tecnologia empregada em casa deve estar aumentando aí o volume de vendas, né? Justamente o que eu falei, acelerou todo esse processo. A gente jurava que ia demorar 4, 5 anos para chegar como está hoje. Há um ano atrás, ninguém imaginava que a gente estaria numa sala de reunião com tantas pessoas de várias idades reunidas, né? Há 6 meses atrás, a gente via só meninada brincando aqui no home office, no bate-papo, no WhatsApp de brincadeira. E hoje a gente está aqui levando assuntos sérios, discutindo assuntos muito importantes para a sociedade maranhense aqui com um bate-papo virtual. Então, acelerou todo esse processo, né? Aí tem as oportunidades, né? Que acho que era a quarta parte. O que eu vejo para o mercado maranhense e para o varejo, né? Que é a hora de você se reinventar, é uma hora de você se modernizar, é a hora de você se digitalizar, fazer a remodelação do mix e melhorar o atendimento ao cliente. O cliente hoje ele está muito mais tempo, ele pesquisa muito mais pela internet, ele toma decisões para aí sim ir na tua loja. E aí quando ele vai na tua loja, como é que você faz para agarrar ele? Aí você faz a experiência de compra do consumidor. Você deixa ele testar o produto, você deixa ele provar o produto, você deixa ele experimentar aquela tecnologia, você deixa ele ver aquela lâmpada que acende sozinha, que muda de cor, como é que vai ficar na casa dele, como é que aquilo vai acender na casa dele, e o atendimento em si, né? Que no meu caso, ter o profissional, ter o arquiteto, ter o luminotécnico, ter o eletricista, o engenheiro elétrico ali atendendo e tirando dúvidas. Atualmente, até pessoalmente, quando no momento em que o cliente só sai de casa quando ele realmente já estudar essa necessidade, aí está preparado para essa experiência de compra, essa experiência de atendimento, essa experiência de produto. E aí você entra com o melhor produto, você entra com a melhor marca, e aí você se fixa no mercado. A questão preço, antes do momento desse de pandemia, ele acabou indo mesmo para o terceiro degrau, né? Hoje você vai ter que ter a expectativa do cliente, vou ter que atender com qualidade, atender a dar um conforto dentro das residências dele, e aí lá ele vai na questão preço também. Muito obrigado, Gonçalves. Acho que já deu um cenário novo para todo mundo, né? Vamos lá. Para terminar, eu busco ainda, só para concluir meu raciocínio aqui, eu gostaria muito assim que a gente continuasse chamando esse momento de retomada através desses incentivos governamentais, assim, convocar o governo do estado do Maranhão, que nos escuta hoje aqui, sabe, com projetos para pequena, para média, para grande empresa, porque não existe melhor programa de governo do que um emprego. E assim, o Centro Elétrico conseguiu zerar demissões, né? E pelo contrário, e ainda agora, a gente ainda está contratando, devido a essa demanda de crescimento, está contratando pessoas, está gerando emprego, está gerando renda. Então, a gente que seja visto pelos governos estaduais essa parte, continuar fomentando a geração de emprego e renda dentro da empresa do varejo, que é o maior mercado, é o maior gerador de renda dentro do Maranhão, que a gente sabe. Obrigado, Fernando. Fundamental, Gonçalves. Muito obrigado a você. Agora nós vamos conversar com o nosso amigo Leopoldo, do Sindicato dos Combustíveis, né? Que foi outro setor também que continuou funcionando durante o período de pandemia. Teve uma queda muito grande de faturamento, que a gente ficou sabendo, porque o resto da população ficou em casa, né? Então diminuiu muito o transporte. E eu queria ver aí, Leopoldo, qual foi o maior desafio,
né, nesse setor aí durante esse período, né? Como é que vocês estão fazendo aí essa retomada e como é que está a retomada em si, né? O volume de vendas está melhorando? Como é que está o setor, Léo? Boa noite mais uma vez, Fernando. Boa noite a todos. Na verdade, assim, a gente foi pego aí de surpresa, como todo o setor, né? Naquele momento do isolamento, distanciamento social. E assim, a gente não fechou em momento algum, por ser um serviço essencial, ficamos na linha de frente aí, tivemos que cuidar diretamente da saúde dos nossos funcionários, porque estavam ali na frente para atender, para que o mercado continuasse funcionando, né? Então, assim, mas a gente teve uma queda muito grande nas nossas vendas, principalmente na cidade. Algo em torno de 60% a 70% chegou a algum momento ali, o pior mês de abril, lockdown em maio, mas assim, um pouco diferente da rodovia, né? Porque os transportes de carga continuou, né? Que é o caso do diesel, né? O principal modal de transporte brasileiro ainda é o rodoviário, e também muito puxado pelo agronegócio, né? Que continuou muito forte. O Brasil cresce ano a ano no agronegócio. Então, o diesel teve uma queda aí em torno de 25%. Então, assim, naquele momento foi... vamos ter que reinventar o nosso negócio, né? Vamos ir para cima da gestão, sentar em cima do caixa, é o jeito, né? Negociar com o fornecedor, reduzir jornada de horário de trabalho, aproveitar ali o plano do governo de suspensão de trabalho, de contrato de trabalho e tal. Enfim, fomos adequando mês a mês aí a situação para ir adaptando à situação da crise. Mas, assim, com a retomada, a gente sempre funcionando ali, teve as conveniências que a gente conseguiu aí sempre junto com o governo do estado, aí sempre tive em conversa com o Simplício, decretos, a gente conseguiu manter as conveniências abertas, que isso aí, de uma certa forma, deu um suporte muito bom aos bairros, que hoje existe uma tendência muito forte do comércio de proximidade, né? Então, assim, aquele cliente ali do bairro, ele não vai hoje, ainda mais quer ficar mais em casa, ele vai ali no posto, que é sempre um ponto de conveniência, onde ele abastece seu carro, ele compra o que ele está precisando, saca um dinheiro no caixa eletrônico, e deu uma desafogada também, lógico, em todas as medidas sanitárias, nos caixas que estava loucura em Caixa Econômica, para sacar esses incentivos, né? Então, assim, as conveniências deram uma ajuda para postos que têm conveniência, deram uma ajuda para você conseguir escapar da crise. Então, assim, nesse momento aí, a gente foi adequando e depois de maio, a gente já sente uma retomada gradual do movimento, certo? Então, a gente chegou a 60%, 70%. Mês de maio foi melhorando, depois que saímos do lockdown, junho, julho. Hoje está algo aí, vamos dizer assim, a gente falta aí uns 30% para voltar a um cenário normal. Cenário então, normal, assim, né? É isso. A gente tem o lance aí ainda não voltaram às aulas, algumas atividades ainda estão voltando, então a gente já sente, mas nós já conseguimos sentir uma retomada. Certo? Perfeito. Uhum. A segurança dos frentistas deu para segurar bem, né? Eles já utilizam EPIs, né? Sim. Não Então, a gente colocou muita... todos os frentistas e atendentes de loja com máscara, né? Aqueles protetores de acrílico, usando álcool gel disponível para o cliente, organização para não aglomerar, entrava nas conveniências, caixa eletrônico, um de cada vez. Então, assim, dentro de todas as normas sanitárias, a gente conseguiu ir escapando, dando uma segurança na saúde dos funcionários. Perfeito. Léo, e as lições aprendidas agora para frente aí? Quais são as mudanças aí no setor, né? As melhorias que vocês estão vendo? Olha, a gente hoje existe uma mudança, né, do comportamento do consumidor. Então, cada vez mais você se comunica digitalmente aí pelas redes sociais com o consumidor. Meios de pagamento, né? Focando muito em mudança desse meio de pagamento, como aplicativo, para que o cliente não tenha que tenha aquele contato, né? Com maquinetas, outras coisas mais. Então, esse mercado vem mudando muito. Como eu falei também de conveniência. A gente sentiu que o cliente eu não vou no supermercado, vou lá uma vez ou outra, porque eu vou fazer uma compra maior, eu vou ali no posto, eu resolvo. Então, a gente focou, vamos botar produtos de higiene e limpeza nas conveniências. Isso aí foi um nicho que deu uma melhorada nas vendas também, porque os clientes passaram a procurar esse tipo de produto nas conveniências. Então, assim, a gente sentiu
esse delivery. Foi outra coisa que a gente imaginava, pô, isso vai acontecer um momento, mas daqui vai demorar 2, 3 anos, vamos começar. Tinha um projeto, por exemplo, na minha rede de postos, e a gente implantou no primeiro momento e foi sucesso total. Porque assim, a gente tinha muita venda no delivery, entendeu? Coisa que a gente não imaginava que ia fazer nesse momento, entendeu? Reuniões, treinamentos com o corpo gerencial, que antes tinha que reunir a equipe como um todo. Não imaginava que tão rápido a gente ia conseguir fazer isso aí. Então, assim, praticamente muita gente em home office, né? E hoje a gente já imagina que vai ter um modelo híbrido aí. Vamos dizer assim, nem todo mundo vai ter que trabalhar no escritório. Então, a gente já fala em 20% dos funcionários do escritório vão estar em casa, entendeu? Então, assim, tem várias mudanças que vem acontecendo e que eu acho que vai continuar na retomada. Na retomada, né? É bom, tudo que possa agilizar, né, e dar mais segurança a todo mundo, reduzir custo, é bom para a continuidade da operação. Obrigado, Leopoldo, o seu depoimento aí, nos mostrando um setor muito importante para esse momento. E agora vamos conversar com mais um amigo nosso, né, o Marcelo Brasil, da Potiguar, setor de material de construção civil, algo muito demandado aí nesse período de pandemia, porque, como o próprio Gonçalves já falou na área elétrica, né, as pessoas em casa acabam vendo mais a necessidade desses consertos, de arrumar aí o dia a dia, né? E como é que foi, Marcelo, nesse período aí de pandemia? Quais foram as estratégias que o teu grupo adotou, né? O que você achou aí que houve de avanço, mesmo com a dificuldade do momento, do teu setor? Boa noite mais uma vez a todos. Agradecer mais uma vez aí o convite e dizer que é uma honra poder participar, aprender com todos vocês e conversar um pouquinho aqui. Então, a honra é nossa, Marcelo. No início da pandemia, a gente, como todos, foi uma coisa que pegou de surpresa e nos assustou muito. Então, a gente ficou com um certo aquele clima de terror. Já passei por muita coisa. Nós estamos aí, já enfrentamos os planos econômicos aí desde a década de 80. Toda novidade a gente já sabia. Congelamento de preço, confisco de poupança e falta de produto, falta de cliente. Mas uma pandemia assim foi uma coisa inusitada para todo mundo, para o mundo todo, né? Então a gente ficou naquele suspense inicial. Mas quando a notícia saiu, ainda em São Paulo, que ainda não tinha chegado por aqui, já no início de março, logo após o Carnaval, para ser mais preciso, nós reunimos na empresa e criamos um comitê de crise, onde a gente pegou gestores de todos os setores, fez um comitê e traçou 3 cenários, onde o que é que poderia acontecer. Cenário 1, 2 e 3, onde o 1 era o mais brando e o 3 era o mais severo que poderia acontecer, e que foi justamente o que aconteceu. Então, a gente já estava com alguma coisa só não foi pior por isso, porque a gente já estava com um plano de contingência, e aí tomamos todas as medidas necessárias, priorizando a segurança, em primeiro lugar a segurança dos clientes e dos colaboradores. Nós tivemos muito sucesso nisso, não tivemos nenhum caso grave e conseguimos controlar isso. Mas tivemos aquele período fechado e tudo, que foi traumático, mas a gente conseguiu superar. O primeiro momento foi passar a priorizar a venda online. A gente estava com o projeto em andamento há 1 ano, a nossa implantação da venda pelo e-commerce. E com o advento da pandemia, a gente, em 1 mês, aliás, em 2 semanas, botou para rodar e tudo acelerou. Porque aquilo estava na gaveta, estava sendo como um projeto paralelo. A gente estava ali na venda presencial e trabalhando. Mas aí, quando tudo parou, a gente teve que se voltar para o outro. Em 15 dias, a gente estava com o site. Então, tudo tem um lado bom. A gente tem que ver também as coisas. Benefícios. E assim, na minha vida, eu nunca passei por nenhuma dificuldade onde a gente não saísse fortalecido. Porque eu acho que é isso que tem que acontecer. A gente tem que ter o olhar como uma oportunidade para aprender e para sair melhor.
Então, é isso que aconteceu no início. A gente conseguiu superar e estamos aí tocando para frente. Maravilha. Realmente é um momento de aprendizado, né? E como tu falaste agora, é tipo, se vira nos 30, né? O que não fez antes tem que correr e fazer para funcionar. Eu queria só dar um aviso, tiveram alguns canais nossos aí, para os nossos ouvintes do YouTube, do Facebook, tiveram alguns canais que acabaram se desconectando aí por problemas técnicos, né? Mas já está tudo funcionando de novo, tá? Nós vamos continuar aí o nosso bate-papo. Marcelo, e nesse novo momento, né? Como é que você está vendo aí a economia, as inovações que você já colocou aí que tiveram que ser feitas, tá? E também a superação desse momento, a questão financeira, o cuidado com a gestão financeira do negócio foi fundamental para esse período. Então, faz uma mescla aí bom, nós inovamos, conseguimos avançar, mas também nós estávamos trabalhando nossa retaguarda, nosso background financeiro. Como é que você vê isso para os próximos passos, que é o futuro que nos aguarda aí para frente? Bem, a primeira coisa que a gente fez, nós participamos de um grupo nacional, né, chamado Constru Brasil. Nós somos um grupo de empresas que a gente troca muita experiência, então a gente passou a se reunir diariamente. E a gente tem experiências regionais de cada um, então, são todos líderes em suas praças, tudo. Então, é uma troca de experiência muito rica. E foi o que todo mundo chegou ao consenso, que tinha que sentar em cima do caixa, como diz a expressão popular, que era o principal para enfrentar um momento como esse. Que naquele momento a gente não sabia quanto tempo ia durar, não sabia a gravidade, a profundidade de que ia tomar. A gente não sabia nem quando a gente ia voltar a abrir ou vender novamente. Então, a gente havia aquela história de vai parar só 60 dias e já passamos de 120, não é isso? Não é isso. Aí a gente sentou em cima do caixa e passou. Então, rigor nas despesas, claro que corta-se todo e qualquer projeto de investimento e toda despesa tem que ser controlada com rigor. E foi o que a gente fez. Nós conseguimos usar os benefícios dos decretos do governo federal quanto a afastamento, a redução de jornada. A gente procurou usar todo o nosso estoque de banco de horas. A gente também fez, demissões foram mínimas, mas porque a gente conseguiu também se abraçar com tudo que surgiu. O que a gente, o crédito, não conseguimos porque não foi só para micro e pequena empresa que foi difícil, não, para as grandes também. Você, Fernando, que trabalha com banco, financiamento de banco público, sabe que não é assim. A divulgação que vai sair financiamento de tantos milhões é uma, mas na hora que você vai pegar, não é bem assim, não é com essa facilidade. Né? Exige uma análise de crédito, exige também a questão da disponibilidade do recurso na hora certa. Exatamente, mas em compensação, só a postergação dos impostos deu um alívio muito grande. Então, isso foi um dinheiro que entrou de imediato em todas as empresas, principalmente quem recolhe mais, teve mais dinheiro no caixa porque teve prazo agora para pagar. Então, isso foi uma grande ajuda. Isso terminou sendo um paliativo bem interessante. Então, quanto à questão de planejamento, a gente conseguiu se adequar e aproveitar. E agora, o que nós estamos vivendo é uma situação totalmente adversa. A demanda ficou reprimida, então, quando abriu, o cliente correu para comprar, porque estava em casa. As pessoas quase não usavam suas casas. Elas ficavam trabalhando o dia todo e de noite ia para o restaurante, no final de semana ia para o shopping, aí passou a usar a casa agora com muito mais intensidade. Duas coisas aconteceram. Ele passou a usar mais e a gastar mais. Então, as casas começam a apresentar problema pelo uso.
contínua, de uma torneira, de uma hidráulica, uma elétrica, tudo tem tempo de vida útil. Passa a usar mais, quebra mais. E também passou a ter mais tempo em casa, né? Então, além de observar, então ele olha além de observar, você tem mais tempo para consertar. Então, e outra coisa que ele olhou alguma oportunidade dentro de casa. Rapaz, esse canto aqui eu podia botar um home office aqui, esse é outro aqui. Então, correu. Então, o que a gente sabe hoje é que está faltando cimento, o Roberto pode confirmar o que eu estou dizendo, está faltando tijolo, e no nosso material está com muita dificuldade, ainda não tem uma falta tão grande, mas está com muita dificuldade de reposição, e a gente já começa a sentir que não vai vender por falta de produto. Então, assim, não existe mundo perfeito. A gente estava com o material, não tinha como vender. Agora, o cliente quer comprar e os fornecedores passaram, muitos deles, de acordo com a região, passaram 60 dias com a produção totalmente fechada. Então, a demanda represou, quando soltou, desalinhou. Então, daqui que a indústria produza para ajustar esse time, eu acho que vai ser muita venda perdida que a gente vai ter. Tá? Tomara que o cliente continue com a disposição de comprar quando a gente puder ofertar o produto. Mas, assim, tirando isso, então eu não considero esse momento atual, a gente tem que ficar com o pé no chão. Esse é um momento que não é um momento da nova realidade. Esse é um consumo represado, a gente não pode fazer investimento, nem aumentar nossa estrutura nesse momento, pensando no que está vivendo agora. Acho que a gente tem que se acalmar um pouquinho e aguardar mais um pouco. A gente nota isso, né? Na verdade, nós ainda estamos nos efeitos da onda, né? Ela represou, agora subiu, daqui a pouco ela vai movimentar até alinhar novamente no que será a nova realidade, não é isso? E é boa essa conversa quando a gente fala de segurar o caixa, como você falou, porque eu acho que um dos grandes aprendizados em gestão, não só do varejo, mas de toda a empresa, é trabalhar melhor o lado financeiro, né? Reserva financeira, aplicações financeiras, manter uma questão que você falou da parte bancária, que eu sei que não é o teu caso, mas é o caso de muitas empresas, manter atualizado o teu relacionamento com o banco. Né? Muitos clientes nossos esperam o momento da necessidade para atualizar o seu relacionamento bancário, atualizar balanço, atualizar propriedades, verificar os seus limites de crédito. E quando você deixa para o final, num momento desse que todos correm para buscar, você acaba sendo prejudicado. Então, eu acho que isso é um grande aprendizado da parte financeira aí que a gente nota para as empresas. E essa é a sua lição também de calma, que esse momento agora é o pico da onda das pessoas procurando, daqui a pouco estabiliza num novo normal, né? Muito obrigado, meu amigo, pela participação e por essas lições maravilhosas. E agora, obrigado a você. Para a gente fechar o último convidado da noite, a gente vem para o outro lado bom, né? Que é a questão de quem mais sofreu na história toda, que é o poder público, que teve que estar à disposição da gente, travar, alongar os recebimentos e que ainda, Simplício, nós iremos precisar muito. Né? Nós estávamos conversando aqui antes, na parte empresarial, essas medidas de protocolo, geraram gastos desnecessários, o poder público, mesmo querendo trabalhar, também teve as baixas por conta da equipe que teve que ser afastada. Então, a gente gostaria de ouvir de você aí, o que a gente pode contar com o poder público para esse processo dessa retomada gradativa pós-pandemia, né? Em relação a evitar mais uma fiscalização punitiva, muito mais uma fiscalização de notificação, de ensinamento. Quais são as medidas aí que o governo está nos trazendo para dar um apoio aí para essa retomada econômica nesse período aí de pós-pandemia, Simplício? Boa noite mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Está um pouco baixo, Simplício. Um pouco baixo. Deixa eu só fazer aqui uma regulagem rapidinha. Ok. Bom, eu vou falando enquanto o Arthur vai regulando aqui.
Mas, assim, primeiro eu queria, não posso deixar de citar da gratidão muito grande que eu tenho, em nome do povo do Maranhão, a toda a classe empresarial que contribuiu com o governo do Maranhão, ou seja, com o povo do Maranhão, num momento como esse de pandemia. Nós tivemos aí, entre as pessoas que estão aqui, inclusive como já foi citado pelo Gonçalves Júnior, a satisfação de perceber que o que nós plantamos ao longo desses últimos anos aqui, essa confiança, essa parceria, ela vingou muito fortemente na hora da necessidade, na hora de demonstrar solidariedade ao povo do Maranhão. Também não posso deixar de agradecer publicamente, todas as vezes que eu tenho oportunidade, pela forma com que nós dialogamos e continuamos a dialogar no momento de total imprevisibilidade em nossas vidas. Nós tivemos, como eu vi aí o Marcelo falar, o Leopoldo, o Gonçalves e o Pedro, nós tivemos um momento de surpresa total em nossas vidas. A gente falou aqui, como o Marcelo colocou, de plano real, de uma série de problemas que a classe empresarial já teve que se degladiar nas últimas décadas. Mas esse não era só um problema econômico, era um problema também sanitário e que atingiu e continua atingindo muitas vidas. Então, realmente, ninguém imaginava que nós tivéssemos, nesse ano de 2020, ninguém ali no mês de novembro ou de dezembro conseguiu prever que nós iríamos ter uma dificuldade como essa que nós tivemos, ainda estamos tendo e ainda teremos. E eu enalteço aí, Cristiano, mais uma vez, né, a iniciativa da Associação Comercial em estar debatendo não apenas esse tema do varejo, mas diversos outros temas aí em forma de videoconferência. Eu queria iniciar ampliando um pouco para depois chegar na questão do varejo. Queria colocar que realmente fica difícil para qualquer especialista hoje, seja em âmbito de Brasil ou em âmbito internacional, tratar de assuntos como esses, porque a gente ainda não sabe o que a gente está vivendo. A gente está o tempo todo na base do achismo. Nós entramos o mês de março achando uma coisa, no mês de abril achando outra, mês de maio mudou totalmente, mês de julho achando outra coisa, e agora no mês de agosto a gente acha que vai sair disso daqui a um mês, ou acha que sabe o que está vivendo, mas estamos vivendo ainda uma coisa com um grau de imprevisibilidade muito grande. E aí cabe aqui uma pergunta reflexiva. Eu apenas coloco para seguir adiante na minha linha de raciocínio. Em que ponto nós estamos? Em que ponto nós estamos da doença? Em que ponto nós estamos da economia como um todo? Em que ponto nós estamos no varejo? Será que tudo isso que nós colocamos aqui já é o novo normal? Já é a nova realidade? Ou se trata apenas de uma bolha? Eu trago elementos, Marcelo, que não podem fugir da esfera, Leopoldo, de consideração de nenhum de nós, Cristiano, que estamos com esse desafio para enfrentar nos próximos anos. Nós temos, enquanto nós temos aí algumas surpresas, como é o caso das cimenteiras, da indústria de cerâmica vermelha, mesmo do material de construção, alguns segmentos que aqueceram de uma hora para outra e de uma forma também previsível como era a pandemia, nós temos cadeias produtivas destroçadas. Nós temos, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, vocês sabem muito bem disso, até o mês de março nós tínhamos cerca de 22 voos diários aqui para a nossa capital. Nós caímos isso para um voo no mês de abril. E hoje nós temos cerca de 6 voos apenas ainda para a nossa capital. Imaginem como é que estão os taxistas lá do aeroporto, as lojas do aeroporto, os nossos restaurantes, os nossos hotéis, ou os nossos negócios
que ainda não conseguiram estabelecer uma conexão como essa que nós estamos tratando aqui agora. Porque hoje mesmo eu tive com uma parlamentar que tem que estar pelo menos 2 vezes por semana em videoconferência aqui na Assembleia, e ela disse que não tolera isso, que ela não consegue se adaptar a essa questão de uma live. Então, muita gente, em muitos segmentos, ainda não estão adaptados a esse novo modelo de tratarmos, de dialogarmos, de debatermos, de fazermos negócios de forma online. E não dá ainda, Marcelo, para a gente, Robério, calcular o impacto disso nos nossos negócios. É claro que a gente já consegue visualizar que, por exemplo, aqui no governo, a gente viajava pelo menos 2 vezes por semana a São Paulo e a Brasília, e nós estamos conseguindo fazer isso daqui sem ter que fazer esse deslocamento. Então, isso traz uma economia com passagens, com diárias, com uma série de situações, mas traz também uma perda, porque a gente está acostumado com o toque, com o olho no olho, com aquela relação presencial, com aquela, principalmente quando os negócios têm ali um certo vulto econômico, a gente quer tratar isso de forma direta. Então, vocês percebam que a gente ainda não consegue identificar, é a minha opinião, se isso é o novo normal ou se isso é uma bolha. E se isso for uma bolha, nós vamos ter muitas surpresas ainda durante esse ano. Nós dialogamos aqui, nós somos o único Estado, presidente George, que nós dialogamos com a classe empresarial, que nós ouvimos a classe empresarial. Nós, é claro, não podemos atender a tudo o que a classe empresarial pediu para a reabertura do comércio, mas nós consideramos ali 60%, 70%, às vezes 95% das sugestões que vieram da classe empresarial, dependendo de cada segmento. Isso traz para a gente uma satisfação muito grande, porque é tudo que nós precisamos num momento como esse, é o diálogo, é essa coisa de ser ouvido, de ouvir, de estar buscando a convergência, principalmente para assuntos tão complexos como esse que nós vivemos nos últimos dias. Da nossa parte, só para vocês entenderem, compreendam ou tentem imaginar que vocês trataram de bons negócios, de grandes negócios, de negócios importantes, negócios que começaram pequenos e que hoje são grandes, de reputações empresariais, de nomes nas praças, mas ainda assim vocês trataram dos seus negócios apenas. O governo, ele tinha uma responsabilidade sobre segmentos. E o pior, ou melhor, assim, o mais relevante, a vida da população. Então, imaginem, da mesma forma que vocês passaram ali aquela tensão durante o mês de março, sem saber o que a gente ia atravessar, o que vinha por ali, vocês estavam preocupados com o comércio de vocês e com a vida particular de vocês. A gente, quem tem negócio, estava preocupado com o negócio também, estava preocupado com a família, mas a gente estava preocupado com 6.800.000 pessoas que fazem a população maranhense. E a gente olhava para a população maranhense, olhava para essa tela escura, sem saber o que vinha de lá, e olhava para a nossa rede assistencial. Uma rede assistencial que, da mesma forma que os demais estados ou os demais países não tinham possibilidade de atender, nós aqui também no Maranhão começamos a combater a pandemia com apenas 200 leitos. Fizemos o bloqueio do comércio, o isolamento social, porque enquanto as pessoas estavam com seus comércios fechados, dentro das suas casas, a gente estava como um louco, atrás de equipamentos, atrás de prédios, atrás de condições para atender essa demanda que começou a ser... Ela realmente explodiu durante o mês de abril. Nós tivemos, com a ajuda de vocês, a China, lutar contra grandes poderios econômicos. A Globo News entrou em contato conosco e a Globo quer fazer uma entrevista com vocês, quem contribuiu,
de forma segmentada aqui nos jornais locais e tratar disso, num especial na Globo News, porque quando a gente não explica, pouca gente compreende. E nós lutamos contra a falta do equipamento, mas contra o poderio econômico da Europa, dos Estados Unidos, para poder trazer esses equipamentos lá da China, driblando nações e nações que queriam confiscar esses equipamentos, e até mesmo o governo federal, que chegou a nos confiscar, e nós tivemos que ir na justiça para a devolução de 60 equipamentos. Então, quando chegou ali no mês de abril, gente, nós não dormíamos. Não dormia o secretário Cleiton Noleto, que ficou responsável ali pela região tocantina. Eu fiquei responsável aqui pelo centro do Maranhão, aqui região do Mearim, Médio Mearim, região de Barra do Corvo, Coroatá e uma parcela de São Luís. E a gente ia até 4 horas da manhã com gente pedindo socorro, porque tinha parente que tinha que ser entubado e a gente não tinha condição de entubar, a gente não tinha equipamento ainda, a gente estava dialogando com hospitais privados, os hospitais privados querendo absurdos de dinheiro para poder ceder as suas estruturas. Nós tivemos que usar da Constituição e requerer algumas dessas estruturas. Então, foi uma coisa muito complexa que nós ultrapassamos. Mas voltando para a economia e voltando para essa questão do varejo, que é o importante aqui da nossa live. Nós, Fernando, temos muita dúvida, temos debatido muito isso com os nossos colegas. Eu sou o presidente nacional do Conselho de Secretários de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil. Eu lidero todos os secretários de Desenvolvimento, de Indústria e Comércio do país. E toda vez que nós conversamos, a gente entra com um bocado de dúvida e sai com mais dúvida ainda, porque se tratando de economia, a economia, você sabe muito bem disso, é como aquela mulher da previsão do tempo, né, do Jornal Nacional. Ela faz a previsão do tempo, mas pode chover e pode não chover. Então, é uma previsão. E a economia era uma previsão. Agora, a economia passou a ser uma coisa totalmente maluca. Porque a gente não pode... Quem é de vocês? Marcelo, você tem coragem hoje de fazer um planejamento do crescimento da tua empresa em cima do movimento que você está tendo nesse momento ou que você, porventura, possa ter nos próximos meses? Ô, Leopoldo, você acha que a movimentação de combustíveis vai ter alguma alteração? Será que o agronegócio vai mesmo continuar sustentando isso isoladamente, como está sustentando? Olha, eu vi vocês falarem aí com muita atenção, apesar de que às vezes eu olhava aqui no celular, olhava tentando ajustar meu microfone, mas vocês não tocaram num ponto muito importante. Marcelo, o que tu está vendendo hoje, tu não compra amanhã pelo mesmo preço. Nós estamos diante de uma completa desestrutura da economia do país, com o dólar nas alturas, com as matérias-primas disparando. A gente tem uma conjuntura econômica que é toda própria, principalmente aqui no Nordeste, onde a gente vai buscar, por exemplo, as indústrias vão buscar matéria-prima. Hoje você paga a matéria-prima para que a indústria possa produzir, você paga 50% e você paga 50% para retirar essa matéria-prima. Você traz essa matéria-prima e você demora ali cerca de 30 dias para processar e botar na porta do teu cliente. O teu cliente te paga com 30 e 60. E quando você vai receber isso, ou quando você faz dinheiro com isso, para repor o teu estoque, para repor as tuas matérias-primas, você não está conseguindo mais. Então, nós estamos diante de um momento muito complicado, ao contrário do Jorge, que colocou que não vê com preocupação a saída de mais da metade da equipe econômica do Paulo Guedes. Eu vejo isso com muita preocupação. Eu tenho hoje, eu gostaria muito que o Paulo Guedes fizesse uma meia-culpa. Eu, particularmente, continuo chamando ele, apesar do respeito que eu tenho pela figura dele, enquanto pessoa, enquanto profissional, mas continuo chamando ele de Paulo Boca de Trilhão, porque tudo que ele disse que ia fazer era para arrecadar um trilhão, era um trilhão com a reforma da Previdência, depois era um trilhão com a venda dos ativos que nós temos no país. Esses trilhões não chegaram a pandemia, e o que ele queria fazer, que era se livrar de parte do que nós temos aí, entregar para a iniciativa privada, por exemplo, uma parte da saúde, uma parte da educação e de outros segmentos, se tornou impossível. Por quê, Fernando? Porque hoje, mais do que nunca, por exemplo, aqui em São Luís, o São Domingos pediu socorro para o governo.
A UDI pediu socorro para o governo. Se não fosse o governo Flávio Dino, nós teríamos mais de 10 mil mortos aqui dentro do estado do Maranhão. Então, a iniciativa privada hoje provou que ela tem limitações e que, mais do que nunca, o papel do governo é muito importante, principalmente na saúde e na educação. Vamos pensar na educação. A gente aqui pediu para as empresas de telefonia que fizessem aqui a venda para a gente dos chips para a gente entregar para os alunos que estão aí em conclusão de curso. Nós não conseguimos. Também tivemos que usar a Constituição para requerer esses chips na Justiça. Estamos distribuindo esses chips, mas para uma pequena parcela dos alunos do estado do Maranhão. O que é que vai ser dos alunos do estado do Maranhão, um estado pobre, que tem atrasos históricos, dívidas históricas? Como é que nós vamos manter a educação de um estado onde nós não temos pessoas com capacidade para comprar um smartphone, para comprar um pad, para comprar um computador, para participar de uma aula por videoconferência? Então, nós temos aí, pelo menos, 2 desafios. O primeiro desafio é essa estrutura da saúde que nós colocamos e que ela não pode fechar. Eu tenho hoje um hospital do estado lá na minha cidade, lá na cidade de Pedreiras. Ninguém aceita que o hospital feche. Pode acabar a pandemia, o hospital tem que continuar. Isso é um legado, é um custo que nós vamos passar a ter, que é um custo maior para o estado do Maranhão. E esse legado, que ainda é incalculável, da questão da educação. Então, tudo isso descamba para o aumento do custo do Estado dentro do Brasil. É claro, nós precisamos continuar revendo muita coisa. Nós temos um Estado caro ainda e um Estado muito ineficiente. Nós precisamos entender esse custo e cobrar essa eficiência, principalmente daqui para frente. Que aí eu entro num tema aqui para finalizar minha participação, que ele é inerente e é importante a todos nós. Ninguém está associando, gente, o momento que já estamos vivendo com essa questão da pandemia. Pessoal, nós vamos passar por um processo de reconstrução desse país. E quando eu digo reconstrução desse país, é reconstrução do Estado e reconstrução dos municípios. E nós temos hoje um debate, que são as sucessões municipais, que estão acontecendo pela ótica. 90% a 99% dos municípios estão discutindo esse momento ainda pela ótica da velha política. Será que nós vamos também discutir a renovação dos estados e do próprio governo federal por essa ótica? Será que nós vamos continuar nos achando, Marcelo, os grandes? Porque eu entendo, eu compreendo, eu sou empresário e eu sei que nós buscamos resolver a nossa vida. Quando a gente estava lá fechado, que o presidente dizia assim, abre, todo mundo abriu o peito e disse, vamos abrir, porque a gente resolve mesmo. A gente vira à noite quando é possível, a gente vai atrás, a gente consegue reverter muita coisa dentro dos nossos negócios, mas nós temos hoje um momento que ele é de uma complexidade muito grande. Não é um fato isolado, não é o varejo apenas que está sofrendo. Nós temos todas as cadeias produtivas hoje abaladas nesse país, abaladas no mundo, e nós vamos precisar de menos política nesse processo e muito mais gestão. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos continuando parados, achando que esse negócio não tem nada a ver com a gente. Deixa entrar aí um bando de gente atrasada, com a cabeça atrasada, querendo aumentar o custo dos municípios e dos estados. A gente não vai conseguir sair disso. Nós vamos perder, gente, 5%, 6% do PIB, de um PIB que já vinha em queda no Brasil. Hoje nós voltamos para a roça. Quem está nos salvando é o agronegócio, e se brincar vai continuar nos salvando. Mas o quanto que nós não estamos perdendo por falta de planejamento. Vou só para encerrar aqui o assunto e colocar o que eu digo que é falta de planejamento. Todo mundo já está falando de uma vacina. Quando a gente começou a crise, não tinha álcool suficiente. O que aconteceu? O álcool foi de R$ 5,00 o litro para R$ 150. 150 é exagero, mas tinha álcool de R$ 70 aí no mercado. A gente está falando em vacina. Por acaso alguém já começou a falar em produzir a seringa, em produzir outros insumos, porque nós vamos ter que aplicar 150 milhões de doses nesse país e não existe 150 milhões de insumos suficientes para que a gente possa realizar esse trabalho. Então, eu continuo dizendo que, mais do que nunca, é o momento da gente pensar
nos municípios, no nosso estado do Maranhão, no nosso Nordeste, no nosso Brasil, com planejamento. Eu reconheço que a política, a população deu uma lição na política, que era uma lição necessária com a eleição do presidente Bolsonaro. Mas de agora para frente, nós não podemos continuar nesse dualismo de esquerda e direita, de rico contra pobre, de preto contra branco, de sem terra contra fazendeiro, e também desse momento agora, que é o momento de quem tem acesso ao crédito contra quem não tem acesso ao crédito, porque quem está tendo acesso está se lixando para quem não tem, mas quem não tem vai pagar a conta. Quem tem vai pagar a conta igualmente àquele que não está conseguindo ter o acesso. Então, nós precisamos despertar e realmente nas nossas entidades empresariais, nas nossas conversas familiares, debatermos assuntos como esses, porque são assuntos importantíssimos. A força da política está aí, está colocando a força. O Cristiano, o Maranhão, movimentou em 2014 59 bi com nota fiscal. Imagina o que nós movimentamos aqui sem nota fiscal. Isso eu te digo com dados da Secretaria de Fazenda. Então, naquele mesmo ano, o governo do Maranhão movimentou 19 bi. A força do segmento privado é muito grande. No entanto, a força do segmento privado está perdendo espaço porque existe uma armadilha que vocês não estão conseguindo compreender. Se você me der, Marcelo, a Potiguar, eu quebro a Potiguar em uma semana, porque eu não sei o que eu vou fazer com a Potiguar. Eu faço literalmente M, né, que eu não vou falar o nome aqui, em respeito à Luzia e às outras demais senhoras que estão aqui. Eu faço M lá na Potiguar, mas é uma M, é uma senhora M, entendeu? Agora, meu irmão, se você vir entrar na política, só na semana da política, você vai fazer uma M também grande, porque você vai ser levado pela correnteza, pelo fluxo da situação. Então, é necessário que nós discutamos hoje retomada de crescimento, reestruturação de varejo, reestruturação das nossas indústrias, reestruturação em geral do Brasil como um todo, e não focado apenas no meu quadrado. O teu quadrado está inserido na nossa paisagem. Não dá para olhar a foto e desconsiderar a paisagem. Eram essas as colocações que eu queria fazer aqui a todos vocês. Obrigado, secretário. Eu queria, depois das palavras do Simplício, começar a agradecer aos nossos amigos que estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, que já assistiram pelo Instagram. O Instagram já não deu continuidade. Queria lembrar a todos que essa nossa live ela está sendo gravada, ela vai ser reproduzida nas nossas redes sociais amanhã, para quem não teve o prazer de assistir inteira por algum motivo, poder assistir, né? E queria começar agradecendo aqui algumas pessoas, a Dorinha Leite, o Márcio Brasil, né? O Edmilson Diniz e outros que nos parabenizam, aí a Associação Comercial, por essas lives, por essas conexão, por esse trabalho chamado Conexão ACM, né? E queria começar, Simplício, aproveitando aí a sua fala, trazendo uma pergunta de um espectador, o Wagner Matos, que nos pergunta sobre um problema grave que está acontecendo também, que a gente não comentou, mas é bom a gente lembrar, né, que é a questão das inadimplências. Além de todos esses itens que a gente já colocou, nesse período agora de pandemia, aumentou muito o nível de inadimplência. Isso provavelmente vai dar problema no pagamento de tributos, vai dar problema no pagamento de fornecedores, né? E é mais um desafio que nós temos. Então, da área pública, a gente tem que estar muito preocupado hoje, e é isso que a gente gosta de ouvir, de colocar para o setor público, é essa preocupação, porque a onda da pandemia, a gente sabe que está melhorando, não saímos ainda, não sabemos se vai ter uma segunda onda. Mas a onda da economia, essa já chegou forte, né? Ela já atingiu muita gente, nós já temos muitas empresas paralisadas. E aí nós queríamos ouvir nessa parte de o que pode ser feito para tentar minimizar o impacto, pelo menos alugando, como a gente está fazendo,
o funcionamento, aí, o que o Estado tem pensado aí para a gente conseguir reativar as entidades de classe, como você já bem sabe, está sempre à disposição do poder público aí para colaborar, para se colocar à disposição com sugestões, né? O que a gente pode esperar em relação a essa questão, principalmente da adimplência e inadimplência, atraso com os tributos? Será que a gente ainda vai ter um fôlego aí nesse período? Ninguém quer deixar de pagar, mas quer sobreviver, né? Muito oportuna a pergunta, porque realmente ela está dentro do contexto da vida de todas as empresas, da menor até a maior empresa que nós temos dentro do estado do Maranhão. Todo mundo tenta colocar no colo do governo, dos governos do estado, essa questão tributária. Mas a mãe dessa reforma, por que está sendo tratada a reforma tributária lá no Congresso? Porque isso é uma questão federal. Isso não é uma questão inerente aos estados. E quem deve realmente fazer essa reforma e tratar desse assunto é o Congresso e o governo federal. Aqui, o que é que nós estamos fazendo, Fernando? Hoje nós temos que observar Só lembrando, lembrando que a reforma vai resolver daqui para frente, né? Já devia ter sido feita, concordo com você. Mas nós temos esse passado aí, esse passivo para trabalhar. Olha, eu me lembro, eu vou citar o Marcelo, eu conversei com o Marcelo estava muito angustiado, porque o Marcelo não tinha entrada e ele tinha uma movimentação, ele tinha que fazer recolhimentos. E ele tinha ali a necessidade de parcelamento, como muita gente tinha necessidade de parcelamento. E a gente começou um intenso debate. Foi uma coisa muito rápida, e muito rápida a gente deu um retorno, não apenas ao Marcelo, mas a vários empresários aqui do Maranhão, com a adesão. O que nós estamos fazendo não sai da cabeça do governador, nem da cabeça do secretário Marcelos, ou da cabeça do secretário Simplício. Nós aderimos a um convênio do CONFAS, que poucos estados, dos 27 estados da federação, para vocês terem uma ideia, apenas 2 estados estão oferecendo essas vantagens que nós estamos oferecendo hoje, e que vai só até o dia 14, para o parcelamento, para a revisão dos tributos em âmbito de estado. Nós não podemos criar aqui uma condição, Marcelo, de acordo com a nossa necessidade, porque isso tem que ser consensuado no CONFAS. E esse parcelamento que nós estamos oferecendo, ele já estava lá depositado no CONFAS, e o secretário Marcelo aderiu a esse convênio e nós pudemos fazer esse parcelamento de tributos. Então, essa questão de impostos, que a velha política, para quem, assim, a velha política, ela tripudia da cara de todo mundo. Ela brinca com a cara de todo mundo. Ela considera todo mundo ignorante, porque ela acha que todo mundo vai ser levado a pensar que o culpado é o governador. O culpado é o Congresso Nacional. Quem tem que fazer reforma tributária, quem tem que rever, desde o ISS, a forma de recolhimento do ICMS e de outros tributos, ou a inclusão desses tributos e a construção de novos tributos, de uma nova forma de tributar, é o Congresso, e isso está sendo discutido, como o George colocou aqui, que tem participado, inclusive, de debates dessa forma. Então, é necessário que a sociedade compreenda também uma particularidade, Fernando. Nós fizemos um esforço muito grande durante todos esses anos, onde nós já tínhamos uma crise muito forte, uma crise econômica muito forte, de antecipar, inclusive, os pagamentos da folha de pagamento do Estado, porque isso é uma injeção de dinheiro na veia, que vai parar lá na Potiguar, que vai parar lá na Roque Aço Cimento, que vai parar no posto de combustível do Leopoldo, que vai parar na padaria ali do Pedro, que vai parar lá no empreendimento da Luzia. Se nós aqui atrasarmos folha de pagamento num estado pobre como o Maranhão, é diferente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que conviveram com 7 meses. E a folha de pagamento tem sido um esforço muito grande, e essa arrecadação estadual ela é muito importante para contribuir para o pagamento dessa folha e de outras obrigações que nós temos aqui no Estado, e que, diga-se de passagem, para encerrar o assunto, o governador ele não tem a condicionante de cobrar ou não o imposto. Existe um Código Tributário Nacional que, se não houver
a cobrança do imposto, ou se houver algum tipo de desimpedimento da classe empresarial de pagar imposto, o governador paga por isso, o secretário de Fazenda é penalizado também por isso. Então, é uma coisa que nós temos que discutir em âmbito de país e não em âmbito de paróquia e deixar de dar ouvidos a essa bandalheira podre da política maranhense que acha que todo mundo aqui é burro. Obrigado aí, secretário. Isso é bem mesmo a nossa visão. Acho que essa reforma tributária, se fosse por vontade do empresariado, já tinha acontecido há alguns anos, né? Nós já brigamos com essa questão aí dessa nossa, principalmente da complexidade, né? Eu acho que o grande problema do Brasil não é nem tanto o valor da carga, é muito mais a complexidade que dificulta você estar sempre mantendo uma estrutura toda de apoio para isso. Eu queria passar aqui agora para o nosso amigo Marcelo, da Potiguar, Marcelo Brasil, o ouvinte Ribamar Soares, Marcelo, pediu para perguntar para você sobre a questão da parte de logística, né? O transporte e entrega de mercadorias, né? Tivemos muitos problemas nessa área aí com os prestadores de serviço desse setor, Marcelo? Tá bom? Desculpa, estava desligado aqui. Marcelo, é o novo normal. Sim. Isso é assim mesmo, faz parte. Vamos lá. O problema de logística estamos tendo agora em consequência dessa demanda que é fora do normal que a gente estava falando. Isso é uma coisa que não é só aqui, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Então, nós estamos tendo dificuldade de transporte de mais longa distância. Principalmente a região sudeste para cá está tendo problema. Às vezes a gente tem o produto e não está tendo o transporte para fazer a reposição. Então, é uma coisa que é consequência dessa demanda anormal que estamos tendo nesse momento. Realmente dentro daquela linha até que o secretário colocou, né? A gente ainda não sabe como é que vai ficar essa onda para frente, ainda tem muitos setores se ajustando, mas é bom a gente estar percebendo todos esses momentos, né? Eu queria agradecer também a outros participantes, a Edna, tá, nos mandando aí, agradecendo o evento, a Lívia, nossas diretoras, a Ana Elisa Reis, comentando um fato que é verdadeiro, a gente já tem notado, que infelizmente muitas empresas não abrirão, né, depois desse período. Eu espero, Ana, que a economia retomando nos próximos anos, a gente possa gerar novas oportunidades para os empreendedores, porque países que são bem desenvolvidos cresceram em cima do empreendedorismo, não é isso, Marcelo? Então, a gente tem que estar sempre junto das empresas que trabalham nisso, tá? Eu queria mais uma vez lembrar a todos que nós tivemos alguns problemas em algumas das mídias que nos acompanham, mas a associação está gravando toda essa nossa live e ela vai estar disponibilizada a todos que tiverem interesse de assisti-la na íntegra durante a semana. A partir de amanhã já vai estar disponível nos nossos outros canais, tá bom? Então, fiquem à disposição para ver. Eu queria agradecer e fazer uma pergunta, deixar a palavra para os nossos participantes aqui da live para alguma pergunta ao vivo. E, se não tiverem, para a gente passar direto ao nosso presidente para as considerações finais. Eu gostaria, secretário Simplício, de lhe fazer um pedido. Em que sentido? Quase todas as empresas vão ter problema com as suas licenças. Em que sentido? Se normalmente nós já tínhamos, nós vamos ter muito mais nesse período todo, e todos os ramos. Então, ninguém vai se negar a pagar a licença, não é isso. Mas que houvesse uma postergação de prazo sobre isso, porque, às vezes, você ser punido vamos botar uma vigilância sanitária que vai em quase todos os lugares, por exemplo, porque você não está com o seu alvará em dia. Quer dizer, isso é um problema muito sério para nós. Quer dizer, então, se pudesse, quem estava nessa linha, simplesmente pagar a taxa
para poder passar para mais um ano ou coisa parecida, que já é até um pedido nosso aqui, porque no Espírito Santo, por exemplo, a taxa dura 3 anos, mas você paga todo ano. Mas a taxa, ela vem todo ano, mas ela serve um alvará para 3 anos. Já é um pedido aqui em aberto e um pedido que o secretário olha com carinho sobre essa situação das licenças em geral que vão estar vencendo. Isso é muito importante para nós. Excelente sugestão, Pedro. Eu te peço que você, pela FIEMA, o Cristiano pela associação, as demais entidades aqui, façam essa proposta para a Secretaria de Indústria e Comércio. Pode ter certeza, porque isso é uma proposta execuível, relevante, muito bem fundamentada, certo? Ela é, principalmente por conta do momento. Podem contar com a minha contribuição e a minha defesa. Podem contar conosco, que você pode trazer, juntamente com o Cristiano, juntamente com o Robério, com o Leopoldo, certo? Essa proposta para que a Secretaria possa fazer essa defesa junto, não apenas à vigilância sanitária, mas, se houver embasamento, para outros órgãos, como, por exemplo, a questão da licença ambiental, daqueles empreendimentos que já a possuem, você pode trazer, que nós vamos defender isso junto ao governador Flávio Dino e aos nossos colegas aqui do governo. Muito obrigado. Com certeza faremos isso, não só pela Associação Comercial, com a essência do presidente Cristiano, claro, com a Federação das Indústrias também, porque eu acho um pedido realmente assim, muito coerente e gostei muito da sua receptividade com relação a isso. Muito obrigado. Se lembre sempre que lutar não é resolver, nós vamos lutar. Juntos, nós somos fortes. Mas a gente tem conseguido. Associação. Eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que é muito justa a proposta. Muito relevante e muito justa. Secretário, mais alguma pergunta? Eu acho que a gente já está no avançado da hora, né? Já chegamos aí quase 2 horas de conexão, mas eu acho que foi um bate-papo bem bacana. Eu acho que o interessante desse momento é cada um realmente colocar dentro da sua realidade todas as dificuldades que cada um passou, as formas como tem buscado se reinventar os seus negócios, né? E a intenção é que haja de fato essa sinergia, né? E aí pegando aí o gancho do nosso secretário, e que é o nosso slogan desde a nossa campanha aí, que é a questão dos Juntos Mais Fortes, eu acho que mais do que nunca esse momento ele é bastante propício e necessário essa junção, tá? Junção de propósito, junção de análise da situação e mais do que isso, que a gente possa buscar de uma forma conjunta a reconstrução da nossa economia, a reconstrução dos nossos negócios, por foco, de fato, a ajudar as empresas. E tanto a iniciativa privada como, principalmente, a iniciativa pública tem um papel muito direto nesse momento que todos nós estamos precisando. Então, a gente agradece a participação de todos aqui presentes, que puderam participar, que puderam contribuir com as informações, cada um dos seus segmentos. Lembrando que, como eu falei no início, né, a nossa intenção é realmente não parar por aqui. Esse é um momento, é um bate-papo, é um momento de alinhamento, né? Mas a gente pede, e depois, secretário Simplício, demais convidados, a nossa intenção é que a Associação Comercial, em parceria com as outras entidades, a gente está tendo uma sinergia muito boa com as outras entidades, e isso é muito bacana. O principal projeto que a gente está lançando amanhã demonstra com bastante clareza essa sinergia, esse propósito, e a nossa intenção é que, na medida que as coisas forem acontecendo, que a gente possa sentar num outro momento, aí já é um plano mesmo de trabalho, discutindo aí essas oportunidades todas que foram levantadas, que tem uma participação tanto de nós empresários, como também público, do setor público, né? Meu vídeo caiu aqui. Então, o importante é que a gente consiga sair daqui mais fortalecido com esse diálogo e muito mais propositivo para que a gente gere esses novos momentos. Então, eu quero agradecer em nome da Associação Comercial do Maranhão, que estamos num momento de festa de 166 anos,
Gostaríamos muito de estar todo mundo junto, podendo abraçar, podendo nos cumprimentar, como a gente fazia todo ano lá no Palácio do Comércio, mas a gente também não poderia deixar de passar em branco esse momento, que é um momento bastante especial. E eu não tenho dúvida que a gente sai hoje daqui, desse momento, de uma forma bastante gratificante, por todo o conteúdo que foi colocado aqui e muito mais esperançoso, que de fato acho que não que o pior já passou, mas é que isso nos fortalece ainda mais para uma discussão maior, que a gente há de construir esse São Luís, esse Estado do Maranhão e esse nosso país de uma forma que a gente consiga ajudar as nossas empresas na geração de emprego, na questão da renda, na questão do desenvolvimento, da retomada, da reconstrução da economia. Eu acho que isso é que nos fortalece, isso que nos guia, né? Então, eu agradeço novamente em nome da Associação Comercial, agradeço a todos que puderam acompanhar nas nossas redes sociais. Infelizmente, tivemos aí algum problema de internet, já terminamos aí, tenho acompanhado, estou aqui com vocês, estou acompanhando aqui no grupo da comunicação, conseguimos finalizar aí no YouTube, mas conforme falado aí pelo Fernando, está sendo gravado esse momento e a partir de amanhã vai estar disponível no YouTube, tá? Então, quem não conseguiu assistir por completo, a gente sugere que possa assistir a partir de amanhã e que a gente vai continuar a programação aí até durante o restante do mês, considerando que a solenidade magna vai ser dia 26, e a gente já convida a todos a participarem com a presença do nosso governador Flávio Dino, do nosso prefeito Edivaldo Holanda, que já confirmaram presença, e também vai ser um momento também bastante especial. Pessoal, muito obrigado novamente, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente. Um abraço. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Fernando. Marcelo, vou sair daqui com aquela frase. A gente vai ficar muito mais forte depois disso tudo, viu? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado pela sua Valeu.